Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Leandro Pereira, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. E qual é a estrutura do nosso programa? O nosso programa ele é composto de 3 blocos. O bloco 1 é o bloco tema do dia. E o tema de hoje será o tema execução trabalhista. Um tema importantíssimo, controvertido, polêmico e atual, que apresenta uma série de características a serem analisadas no nosso programa. Já o bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, no qual terei um enorme prazer em responder as perguntas enviadas por você, telespectador. Mande e-mail para a gente, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E o nosso terceiro e último bloco é o bloco X da questão, no qual analisaremos como o tema do dia vem caindo nas provas de exame de ordem. É isso, pessoal. Segura um pouquinho que daqui a pouco começaremos o nosso programa efetivamente com o tema execução trabalhista. Até daqui a pouco. Iniciamos agora o nosso bloco 1, o bloco tema do dia, tema execução trabalhista. Um tema, como eu falei, polêmico, controvertido, atual, que demanda muito estudo, não só da doutrina, e também muito esforço da jurisprudência. Você que está prestando provas de exame de ordem, concursos públicos, ou você que se interessa pelo direito processual do trabalho, vamos analisar esse importante tema, o tema execução trabalhista. Eu começo falando e diferenciando basicamente as espécies e os tipos de processo. O processo em si é um instrumento da jurisdição. É um conjunto de atos processuais coordenados que se sucedem no tempo, objetivando a entrega da prestação jurisdicional. E de outra sorte, o procedimento é a forma ou o modo pelo qual o processo se desenvolve. A doutrina classifica o processo basicamente em 3 grandes espécies. Nós temos uma primeira espécie que é o processo de conhecimento ou de cognição, que é aquele processo no qual é resolvida a crise de certeza. Ou seja, o juiz, ele profere uma sentença de certificação do direito, atribuindo o direito material ao autor ou ao réu, julgando procedente ou julgando improcedente. É no processo de conhecimento ou de cognição que o juiz ele vai analisar as alegações da inicial, as alegações da defesa, analisar as provas, formar o seu convencimento e atribuir o direito objetivo ao caso concreto, resolvendo a lide, que é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, um conceito consagrado do eminente jurista Francesco Carnelucci. Já o processo de execução, ele tem por objetivo a realização prática dos atos concretos e satisfativos do direito do credor. A doutrina menciona que nós temos 2 grandes crises: a crise de certeza e a crise de satisfação. A crise de certeza, como eu disse, ela é resolvida no processo de conhecimento, na qual o juiz exara uma sentença de certificação do direito. Já a crise de satisfação, que é o cumprimento da obrigação, ela é resolvida pelo processo de execução. Não há mais dúvida de quem é o titular do direito material em jogo. Na verdade, a execução objetiva a realização da vontade concreta da lei. É a realização prática de atos concretos e satisfativos do direito do credor. Agora, tanto nos processos de cognição quanto de execução, nós temos a conhecida demora na entrega da prestação jurisdicional, a morosidade do judiciário em entregar o bem da vida ao jurisdicionado. Tanto é verdade que é um dano que é chamado de dano marginal, o dano causado por essa demora. E para resolver essa demora, foram criadas tutelas de urgência. E nós temos 3 tutelas de urgência: tutelas antecipada, cautelar e inibitória. E nessa linha de raciocínio,
temos o processo cautelar. O processo cautelar ele serve para assegurar o resultado útil de um processo principal, de conhecimento ou de execução, tendo como requisitos o fumus boniuris, que é a fumaça do bom direito, e o periculum da demora, o periculum in mora, o perigo da demora, que é aquela demora, que a demora possa causar um dano irreparável ou de difícil reparação. Como o tema do nosso programa de hoje é o tema execução, eu vou concentrar o desenvolvimento do raciocínio exatamente na própria execução, que apresenta dois requisitos básicos e cumulativos, quais sejam o inadimplemento do devedor e a existência de um título executivo, judicial ou extrajudicial. Toda execução, ela parte da existência desses dois requisitos. Inadimplemento do devedor, que é, como eu falei, a crise de satisfação consubstanciada nesse não cumprimento da obrigação, e a existência de um título executivo, que poderá ser judicial ou extrajudicial. Sobre isso, títulos executivos trabalhistas, eles são classificados, como eu falei, em duas espécies. E analisaremos essas duas espécies na seara do direito processual do trabalho. Num primeiro momento, os títulos executivos judiciais trabalhistas são aqueles que são, entre aspas, criados pelo Poder Judiciário, que têm a sua origem no próprio Poder Judiciário. E no âmbito do direito processual do trabalho, eles estão mencionados no artigo 876 caput da CLT. O artigo 876 caput da CLT menciona os títulos executivos judiciais trabalhistas. E quais são eles? São três: a sentença transitada em julgado, a sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, e aqui vale a pena ressaltar que uma das grandes características dos recursos trabalhistas, consubstanciada no artigo 899 caput da CLT, é que eles são dotados apenas do efeito devolutivo, sendo possível a extração da carta de sentença e o início da execução provisória, que vai até a penhora. Então, uma sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo também é um título executivo judicial trabalhista e um acordo judicial não cumprido. Assim, temos três títulos executivos judiciais trabalhistas e eu vou mencionando, repetindo quais são eles e a respectiva execução. Tanto no caso de sentença transitada em julgado, quanto no acordo judicial não cumprido, temos execução definitiva. De outra sorte, uma sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nós temos uma execução provisória que no processo de trabalho vai até a penhora. Também encontramos isso no artigo 899 caput da CLT. Temos também os títulos executivos extrajudiciais trabalhistas, que são mencionados no próprio artigo 876 caput da CLT. E o 876 caput da CLT menciona dois. E quais são eles? O termo de ajuste de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, e o termo de conciliação, firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia. O TAC, termo de ajuste de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, e o termo de conciliação, firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia. Sobre esse TAC, esse termo de ajuste de conduta, termo de ajustamento de conduta, ou termo de compromisso de ajustamento de conduta, firmado perante o parquê laboral, normalmente isso ocorre quando o Ministério Público do Trabalho instaura um inquérito civil público para colheita de provas para embasamento de uma futura ação civil pública, mas dá uma espécie de chance à empresa. Chama a empresa, faz um acordo com aquela empresa, para aquela empresa adequar a sua conduta ao ordenamento justo trabalhista vigente.